Eu me interessei muito pelas esculturas em terracota, que é o barro molhado, e sempre em peças em que a parte interna da peça ela é oca. Eu aprendi isso com Sakai do Embu. Durante um certo tempo eu ia no final das semanas, eu ia até o Embu e ficava no ateliê dele, exercitando essa técnica que eu achava admirável de você trabalhar com o barro úmido. E nessa época, meu pai estava com cerca de 70 anos e eu passei algumas informações para ele, não detalhando muito, mas mostrando para ele como eu trabalhava aí já em casa, como eu trabalhava o barro. Ele ficou tão interessado que, no fim, ele produziu estas esculturas que estão aqui. São figuras que têm a ver com a história de vida dele. São personagens, é o mascate, é fulano, é cicrano. Pena que eu não anotava o nome de cada peça. Cada peça corresponde a uma figura da sua história de vida e é incrível, né? Tinha, por exemplo, o nome de Maria, nomes assim de pessoas e de profissionais, né? Principalmente os profissionais é, andantes, né? Aqueles que iam de casa em casa oferecendo peças e esculturas, figuras. E isso foi algo tão assim impressionante na sua vida que nós conseguimos em São Paulo várias exposições. Para citar uma delas, na casa de Mário de Andrade, que foi de Mário de Andrade, e em que ele fazia questão de acompanhar quem estava vendo as esculturas, a, é, falar sobre a história de cada personagem. Uma coisa impressionante. Ele o tempo todo acompanhando visitantes e passando informações que têm a ver com a vida dele. Há certos toques assim, a gente sente, né, de humor em figuras, como, por exemplo, esta figura aqui. É um mascate da época. Essa pessoa que vai de casa em casa oferecendo produtos, coisas dele, em termos de que tem a ver com vestuário, que tem a ver enfim, com objetos do cotidiano dessas pessoas. E a gente distingue bem o feminino do masculino e há detalhes assim muito interessantes num certo assim minimalismo, né? A preocupação dele é menos. Uma vez eu mostrei para Maureen Bisiliat, aquela grande fotógrafa, né, brasileira, e, a, e ela viu várias fotos, né, dos trabalhos do meu pai e disse, né,
o verbal é muito forte nos trabalhos dele. Eu diria até que o verbal é mais forte do que o plástico, do que o anatômico. Então não há tanta preocupação assim em apurar a anatomia, mas era a anatomia humana na visão dele, que era uma visão expressionista, né? Chegava a deformar detalhes do corpo humano. Às vezes as figuras estão assim acompanhadas, elas não estão isoladas, assim como um ser independente das relações humanas, por exemplo. Mas, em geral, as figuras são, de certa forma, independentes, têm uma autonomia em virtude da história pessoal que está por trás, no contexto em que meu pai elaborou imagens do presente e do passado, principalmente do passado dele.